Hoje nós vamos meditar no texto que está na primeira carta de João, capítulo 2. Hoje nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 6. Primeira carta de João, capítulo 2, do verso de 1 a 6. Você pode seguir na sua Bíblia, o texto também está na tela, você pode acompanhar. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Para que a nossa alegria seja completa. Este é o tema, da nossa série, baseado aqui na primeira carta de João. E esse tema geral para a série, nós tiramos das próprias palavras de João, quando ele fala a respeito de Jesus, do verbo da vida, e logo no início ele diz, olha, nós vimos, nós tocamos, nós presenciamos aquilo que nós pudemos perceber de Jesus, nós estamos comunicando a vocês para que a nossa alegria seja completa. Jesus Cristo mesmo, se dirigindo aos discípulos, naquele momento quando os discípulos voltaram, daquele comissionamento que Jesus deu, dividindo-os de dois em dois, dando poder para realizar sinais e maravilhas, e os enviou para pregar, e quando eles voltaram cheios de alegria, de júbilo, e dizendo a Jesus, relatando, fizemos isso, aconteceu, e milagres e maravilhas, e Jesus disse, eu vi tudo isso, e ele falou assim, não desprezando, mas ele, não, eu vi tudo isso, só que você deve se alegrar, não porque essas coisas estão acontecendo, mas você deve se alegrar, porque o seu nome está arrolado no livro da vida. Esse é o grande, maior e definitivo motivo de alegria. O motivo de alegria de saber que nós somos amados de Deus, nós pertencemos a Deus e o nosso nome está escrito no livro da vida. O nosso nome está arrolado nos céus. Há um texto dos profetas que eu gosto muito, é um texto, evidentemente, está falando do final, é um texto escatológico que fala do tempo quando a justiça de Deus vai estar sendo revelada e o ímpio punido, mas há uma palavra que o Senhor diz que naquele dia vocês vão ver a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, quem é amado por Deus e quem não é, porque diante de mim vai estar escrito o seu nome em um memorial. É um texto, eu estou aqui parafraseando um pouquinho com as minhas próprias palavras, mas o texto é belíssimo, quando Deus ele diz, olha, naquele dia, no dia do Senhor, o seu nome vai estar registrado no meu memorial, e você vai ver a diferença entre ser filho e não ser filho. É isso que Jesus fala, ele falou, essa é a sua alegria, é a alegria de ser filho, é a alegria do seu nome estar no memorial diante do Pai, é a sua alegria saber que você usufrui esse relacionamento. E a primeira carta de João tem essa finalidade, de nos ajudar a crer e a saber que nós temos vida eterna. O livro de João, o Evangelho, tem como finalidade mostrar a todos o caminho para a salvação, que é Jesus. A primeira carta de João tem o objetivo de nos ajudar a estarmos em paz com relação à nossa salvação. É interessante que eu tenho ouvido muitas pessoas que
têm dúvidas em relação à salvação, e o que é pior, tem alguns que afirmam que é impossível ter certeza da salvação, e pior do que isso, alguns chegam ao ponto de acreditar que hoje eu posso ser salvo, e amanhã eu posso não ser, e depois eu sou, e eu depois perdi. E eu digo que quem pensa assim é porque não entendeu nada do Evangelho, porque a salvação ela não se baseia naquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas se baseia naquilo que Deus faz. Outra coisa que eu digo é que a salvação não é o objetivo maior da vida eterna, da vida cristã. A salvação não é o alvo da vida cristã. A salvação é o início da vida cristã. O alvo é relacionamento profundo com Deus. O alvo é conhecer a Deus. O alvo é usufruir esse Deus que nos amou e nos salvou e que nada vai nos separar do amor dele. Esse Deus que começou algo na nossa vida e ele jamais começa as coisas e deixa pela metade. Ele que começou e ele que concluiu. Ele que vai levar a bom termo. Ou seja, a carta de João, então, ele vai nos dando algumas pistas. Ele vai nos dando alguns questionamentos que nós podemos fazer para verificarmos evidências da nossa própria salvação e, ao fazer isso, estarmos em paz, para que a nossa alegria seja completa. A primeira carta de João nos apresenta, nos fala muito de Jesus, Jesus que é o verbo da vida, Jesus que é aquela luz que nos ilumina, Jesus que nos purifica. Mas hoje vamos olhar para esse texto e vamos pensar num aspecto muito maravilhoso do nosso relacionamento com Jesus. Jesus é o nosso advogado. Aqui diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Quais coisas? O que ele disse no texto anterior, que nós examinamos no domingo passado. É que Deus é luz, não há dele treva nenhuma. Se alguém diz que mantém comunhão com ele, vive nas trevas, é mentiroso. Mas se alguém diz que nunca não comete mais pecado, também é mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E apenas comentando, as pessoas às vezes que vivem naquela prisão da religião, e quando nós falamos que não, você é salvo e nada te afasta do amor de Deus, a preocupação de muitos é essa: não, mas se a pessoa pensar assim, ele vai viver de qualquer jeito, ele vai começar a fazer coisas erradas e etc. Um engano que existe na cabeça do religioso. Religião é assim, ela põe um papel na sua mão, mas salvação, a ação de Deus em nós, ele não põe papel na nossa mão, ele põe a presença dele dentro de nós. É uma mudança interna, é a nossa natureza, é o nosso ser, e é algo que vai a vida toda. Eu olho para mim, e diante de Deus eu reconheço, olha, ainda tem tanta coisa para ser trabalhada, mas eu fico feliz, porque eu sei que Deus está trabalhando, ele vai completar. Mas com alegria eu posso olhar para trás e ver, olha, que coisa boa, quanta coisa já mudou, quanta coisa já melhorou. E eu digo, melhorou por quê? Porque tem um papel na minha mão? Não, melhorou porque é o Espírito Santo dentro de nós, que vai nos aperfeiçoando à medida que nós o buscamos. E ele diz aqui: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É interessante que Deus, ele se revela na Bíblia de várias maneiras. E quando nós pensamos na pessoa de Jesus, nós estamos... É claro, é sempre bom lembrar que nós cremos num Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que é um só, mas dentro de si tem essa pluralidade. Ele não é uma equipe de deuses, não, é um Deus apenas. Mas ele é de natureza única. E ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aquilo que nós falamos de Jesus, isso se aplica ao Pai, isso se aplica ao Espírito Santo.
Então, quando eu falo que Jesus é doce, a doçura é de Deus como um todo. Quando eu falo da santidade, do amor, isso se aplica. Agora, é interessante que há algumas expressões que se referem a Jesus. E aquilo que Jesus faz, Ele faz porque essa é a vontade do Pai e essa é a vontade do Espírito Santo. Quem morreu lá na cruz não foi o Espírito Santo, nem o Pai, mas foi Jesus. Mas foi segundo a vontade do Pai, segundo a vontade do Espírito Santo, Deus triuno. Foi por isso que Jesus morreu lá. E naquele momento, não era só Deus Filho que estava sofrendo na cruz, mas o Pai estava sofrendo com Ele, o Espírito Santo estava sofrendo com Ele. E todas as vezes que eu me pego elaborando pensamentos a respeito de Deus, eu me lembro de Moisés, chegando lá diante daquela sarça no deserto, que estava pegando fogo, e Deus ali, quando ele chegou, Deus falou, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Sempre quando eu começo, nesses momentos, pensar a respeito de Deus, o que é muito bom, pensar com uma mente nutrida, através da palavra de Deus, é muito bom. Eu sempre lembro disso, olha, se aproxima, mas tira a sandália dos pés. A gente faz isso com amor e reverência. Mas Jesus é o nosso advogado. Essa é uma palavra que Ele próprio, o próprio Deus escolheu essa palavra para se referir a Jesus, e Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Ter um advogado, um bom advogado, quando nós temos necessidade de isso é muito importante. No ano passado, minha esposa Mari e eu, nós tivemos a oportunidade de passar pelo processo de nos tornarmos cidadãos americanos, o processo de cidadania. E eu sei que tem gente que vai lá no computador, e faz tudo, e ele sozinho vai e resolve. Mas, por várias razões, e também pelo fato de ser mineiro, e o pessoal lá de Minas Gerais é meio desconfiado, eu achei melhor investir no advogado. E graças a Deus, Deus encaminhou um excelente advogado. Mas uma coisa que me trouxe assim, bastante segurança, eu conto isso apenas para ilustrar, é que ele fez toda a papelada, fez tudo e tal, e depois marcou lá um dia para um appointment lá com ele, e na entrevista ele me falou, vai ser assim, vai ser assim, vai ser desse jeito, me deu todas as dicas e tal, e me cobrou para saber se eu estava entendendo e sabendo tudo, mas no final ele falou, olha, só que tem uma, nesse dia eu vou estar com você. Ele falou, eu não entendo um advogado que faz esse processo e deixa a pessoa ir sozinha, porque ele falou, que é nessa hora que você precisa de um advogado e eu vou estar lá com você. E para mim eu confesso que foi a experiência diferente, porque eu estava lá esperando, mas lá estava o meu advogado. Eu entrei na famosa salinha, eu e a pessoa para me entrevistar, mas ali atrás estava sentado o meu advogado. O tratamento acaba sendo diferente, surgiu uma duvidazinha lá, ele já interferiu. Ou seja, te dá tranquilidade, Você sabe que você não está sozinho na situação, tem alguém com você. E é claro que existem outras situações, às vezes bem mais complicadas, graças a Deus dessas eu não tenho nenhuma ilustração pessoal para contar, mas onde o advogado é importante. Agora vamos pensar, você e eu, diante do tribunal de Deus, do Supremo Juiz, e aqui a Bíblia diz, não, nós temos um advogado. Jesus é aquele que está no nosso lado, é aquele que intercede por nós, é aquele que fala em nosso nome. Na situação que eu descrevi, na verdade o advogado ele estava lá só me dando retaguarda, mas era eu que tinha que dar todas as respostas. Mas eu sei que existem outros tribunais onde, vamos dizer, a pessoa, ele não vai falar nada, o que ele faz, ele assinou e deu a procuração, os papéis para o advogado, é o advogado que fala no nome dele, é o advogado que argumenta, é o advogado que faz tudo. E talvez esse seja o melhor exemplo, porque aqui, nesse tribunal, nós estamos mais para a situação de um criminoso, de alguém que é culpado, alguém que cometeu o crime, não tem como falar que não, tem tudo, tem testemunhas, todo mundo viu, está gravado, etc. É nesse momento que nós precisamos de Jesus.
E é nesse momento que Jesus é esse advogado que fala por nós. E aqui é maravilhoso nós termos isso, Jesus o nosso advogado. Só que ele é um advogado que nos defende de uma forma assim, bem diferente. E isso fica claro aqui no versículo 2, que diz, e ele, né, que é o nosso advogado, que é o Cristo, que é o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Nós precisamos entender aqui a questão do propiciatório, a propiciação, para nós entendermos a dinâmica da defesa, né, de Jesus a nosso favor. O propiciatório era uma lâmina de ouro que cobria a arca da aliança, e essa arca ela ficava dentro do Santo dos Santos, um lugar onde apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava e naquela tampa ele derramava o sangue do cordeiro, o sangue da aliança. E a simbologia desse ato era maravilhosa, porque dentro da arca tinha a cópia dos mandamentos, os mandamentos que o povo estava quebrando, né, através dos seus pecados. E a mensagem é que Deus estava olhando os mandamentos quebrados, mas Ele estava olhando as pessoas através daquela lâmina e através do sangue. O propiciatório é a lâmina que cobre os pecados, literalmente. E aqui diz que Jesus, Ele é a propiciação. Quando o sacerdote chegava e derramava ali o sangue do cordeiro, aquele sangue lembrava a aliança que é o compromisso eterno de amor, né, que Deus tem para conosco, esse compromisso, esse propósito, essa aliança. A aliança que tem no seu contexto, está dentro do contexto do reino de Deus e tem a pessoa daquele que nos representa, Jesus nos representa. Aquele sangue, então, ele está trazendo à memória isso. E é o sangue do Cordeiro. O Cordeiro é uma tipificação de Jesus. E um bom momento é aquele quando João Batista vê Jesus passando e diz para os seus discípulos, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, então, é essa lâmina. Jesus com o seu sangue, Ele cobre os nossos pecados. E é por isso que quando Jesus foi batizado, ao sair das águas, né, ao ter aquele momento, ouviram uma voz do céu, e Deus disse, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Em outras palavras, eu tenho o meu prazer é nele. E a mesma frase se ouviu também no Monte da Transfiguração. Quando Jesus, acompanhado de 3 discípulos, ele foi transfigurado e ali apareceu Elias, Moisés, a sua roupa ficou, né, eles ficaram brilhantes e foram envolvidos por uma nuvem e a voz, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o significado da propiciação. Deus, Ele olha para nós, é através de Jesus, e é em Jesus que nós somos reconciliados. Porque Jesus sofreu, pagou a nossa dívida, quitou a nossa dívida, então nós podemos usufruir perdão. É o que Romanos diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E o que é justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus, por meio da qual Ele nos declara justos, perdoados de todos os nossos pecados. E Ele faz isso, faz esse ato declaratório, tão somente baseado naquilo que Jesus fez por nós. Toda essa linguagem é uma linguagem de tribunal, é uma linguagem jurídica que Deus usa para nos ajudar a entender aquilo que acontece conosco. E isso faz com que Jesus ele seja um advogado com uma dinâmica e um método totalmente diferente. Não é um advogado que tenta negar o nosso crime, o nosso pecado. Não é um advogado que tenta explicar que a coisa não foi grave assim. Ele parte do princípio que, de fato,
nós somos pecadores, por nossos méritos nós estamos condenados, e a nossa ofensa não foi só em relação ao Pai, foi em relação ao Deus triuno. A nossa ofensa, o nosso pecado ofendeu o Pai, ofendeu o próprio Filho, ofendeu o próprio Espírito Santo. Mas Jesus vem, Ele toma sobre si as nossas dores e carrega sobre si os nossos pecados. Há um filme que, já antigo, um filme brasileiro que eu cito, às vezes, quando eu estou discorrendo sobre texto, que é um filme bem conhecido, que é O Alto da Compadecida. As pessoas que já são idosas como eu, possivelmente já assistiram esse filme. É um filme, o idoso é brincadeira, gente, mas é um filme bem conhecido. Mas nesse filme do Alto da Compadecida tem uma cena assim muito interessante, que as pessoas no filme todas morreram e de repente estão diante de Jesus. Só que Jesus no filme é homem, e homem, você sabe, é durão, é complicado, é meio insensível. E do lado dele lá está a mãe de Jesus, dentro daquele entendimento que algumas correntes têm sobre ela, e lá está ela intercedendo pelos pecadores. E a maneira dela interceder é isso: olha, de fato ele fez isso de errado, mas ele fez isso de errado porque ele sofreu tanto quanto criança, etc, etc. Tem uma personagem que no filme traía o marido, e aí ela fala, de fato ela traiu o marido, mas é porque ela amava ele tanto que queria matar ele. Essa conversa. E o filme é interessante, é triste, eu não vou falar que é interessante, é triste, porque é característico dessa corrente de pensamento, eles tiram de Jesus todas as características boas, doces, amáveis, e colocam no ser humano, no caso, aquela que foi chamada por Deus para ser a mãe de Jesus. Uma pessoa que nós admiramos, mas que foi um ser humano como todos os outros e foi salva também por Jesus. Mas esse é o problema. As pessoas, elas tiram de Jesus a sua sensibilidade e colocam na mãe. Mas o que acontece diante de Deus com Jesus, o nosso advogado, é algo totalmente diferente. Algo totalmente diferente. Primeiro, é algo que não acontece no dia que eu morrer, que eu vou estar lá diante. Não, é algo que lá na eternidade, no coração de Deus, na mente de Deus já aconteceu, porque a Bíblia diz que Jesus foi entregue por nós antes da fundação do mundo. Deus é infinitamente maior do que todas essas concepções populares, inclusive essa que deu origem a esse filme, pode captar. Deus é grande, Ele nos amou. E por nos amar, Ele já nos ligou em Jesus Cristo. E ao nos ligar em Jesus Cristo, por causa de Jesus e da obra de Jesus, que já foi determinada por Deus antes da fundação do mundo, por causa disso, Deus, Ele simplesmente bate o martelo no nosso processo. Nós somos perdoados. Jesus, Ele nos cobre. Isso é transformador. Que coisa maravilhosa é poder viver a vida não preocupado, que tem uma balança e eu fiz isso de errado, por que eu fiz? Não, vou tentar compensar. E essa loucura e achar que na sua cabeça tem uma espada pronta para cair e te ferir. Que coisa maravilhosa é você viver sabendo, não o que Deus vai fazer por você um dia, mas usufruindo aquilo que Ele já fez. Saber que você já é amado, perdoado, cuidado. Mas olha só, caminhando para a conclusão, no versículo 3 ele diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Ou seja, ele fala de Jesus como nosso advogado, ele fala da dinâmica de Jesus, como ele nos defende, ele fala que Jesus é essa tampa que cobre o nosso pecado. Ou seja, em outras palavras, nós temos aqui, vamos usar essa expressão, todo o referencial teórico. Mas aí a pergunta que você e eu podemos fazer, mas como eu sei que isso já foi aplicado na minha vida? Como eu sei que esse processo, esse fenômeno já está em andamento no meu coração? Como eu vou saber que realmente eu tenho conhecido a Deus? E aí vem um pequeno teste
que João coloca para cada um, uma pergunta de avaliação. Uma pergunta que, ao respondê-la, nós podemos ver evidências dessa obra acontecendo em nós. E ele diz: ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto nós sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E aqui não vamos cair na armadilha do religioso, que ele vai dizer, olha aqui, ó, isso aqui depende de você. Ele está falando, ó, se você vai saber que você é salvo se você guarda os mandamentos, se você faz, se você acontece. E é um problema que daí as pessoas, quando ela vai para o texto firmado na sua própria capacidade de fazer e obedecer, né, típico da religião, que diz, eu tenho que obedecer primeiro, senão eu não vou ser amado nunca, o que não é verdade, ela perde o que o texto está falando. O que o texto está falando é que quem conhece ao Senhor, ele guarda os mandamentos, ele guarda a palavra de Deus. Agora, o que significa guardar os mandamentos? A Bíblia não está falando, ó, aquele que conhece, ele cumpre os mandamentos. Não é, porque seria uma contradição de termos. Ele acabou de falar que se alguém diz que não comete pecado é mentiroso, então já está declarado que ninguém vai cumprir. Aliás, Jesus foi o único que cumpriu perfeitamente os mandamentos. Mas guardar os mandamentos é você ter os mandamentos de Deus no coração. É você tomar para si a palavra de Deus. É uma internalização que ocorre não porque você tem um papel na mão, mas acontece quando Deus habita em você. E porque Deus habita em você, você ama a Deus. É por isso que eu disse que salvação não é o objetivo da vida cristã. Salvação é o início. O objetivo da vida cristã é Deus. Guardar os mandamentos de Deus significa ter por eles o apreço, ter por eles o respeito. Guardar a palavra de Deus não é eu ficar lendo para querer saber as regras, o que eu cumpro ou deixo de cumprir, mas eu vou para a Bíblia porque eu amo a Deus, e Deus ele se revela a mim através da Bíblia, e à medida que eu vou caminhando, eu vou buscando, eu vou aprendendo, eu vou me enquadrando, eu vou clamando misericórdia de Deus para que a minha vida seja moldada. Mas o que está em questão aí é o meu amor por Deus. Eu quero experimentar mais Deus. Eu quero ter mais de Deus. Eu quero amar mais o Senhor. E aqui ele diz, o que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. O que eu digo é que quem tem Jesus, ele guarda os mandamentos e ele ama o Senhor. É uma mudança de natureza. Se a pessoa ela tem, infelizmente às vezes a gente sabe de pessoas assim, que ele conhece a teoria, ele ouviu, mas ele ainda não teve a experiência profunda. Então, se alguém ele é capaz de participar de um momento com esse, ouvir, mas depois ali ele chega e é como se ele não tivesse nada. O cara chega, a pessoa chega, ouve, mas quando ele está, de repente, no escritório, ele é famoso não pelo bom exemplo, ele é famoso pelo mau comportamento. Ele está aqui e ouve, mas quando ele chega, de repente, na roda dos amigos, contando, às vezes, piadas imorais, ele é conhecido como aquele que tem sempre as piores. Olha só, eu não estou aqui falando que não, você tem que parar de fazer isso, ou parar de fazer aquilo para ser salvo. O que eu estou falando é que quem conhece a Deus, quem experimenta Deus, quem tem Jesus, é aquele que guarda os mandamentos. E os guarda por quê? Porque Deus está dentro dele. A vida com Deus não é o meu relacionamento com uma lista
de coisas que eu posso ou não posso fazer. A minha vida com Deus não é um relacionamento com um grupo ou com pessoas que vão ficar me fiscalizando para ver se eu estou fazendo. Não. A minha vida com Deus é a minha vida com Deus. É a minha paixão por Deus. É o meu desejo de estar na presença de Deus. E é Deus me movendo. E aí, diante disso, você, tranquilamente, você pode olhar para dentro de você e pensar, onde que eu me enquadro aqui? Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Então, eu sei que cada um de nós que aqui estamos, cada pessoa que está nos assistindo, pode fazer essa pergunta e vai saber como tem sido o meu relacionamento com Deus. Deus realmente, Ele está no meu coração, essas coisas realmente fazem parte de mim. Se isso é uma dinâmica que faz parte da sua vida, isso é uma evidência que você já pertence ao Senhor. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Como eu falei, o relacionamento não é com um livro e com regras, o relacionamento é com Deus, que se revela através desse livro maravilhoso que é a Bíblia. E quando eu guardo os mandamentos, quando isso está no meu coração, quando eu quero conhecer Deus cada vez mais, quando eu busco, eu gasto tempo com Deus, meditando, ouvindo, etc., nisto verdadeiramente o amor tem sido aperfeiçoado em nós. É através desse processo que nós somos aperfeiçoados no nosso amor para com Deus. O amor de Deus para conosco já é perfeito. Mas, à medida que nós buscamos ao Senhor e caminhamos, o nosso amor por Ele se aperfeiçoa, amadurece, fica mais profundo, fica mais forte. E o resultado de amarmos a Deus é que daí nós conseguimos começar a amar melhor as pessoas ao nosso redor. Jesus, ele disse que aquele que ama o pai e a mãe mais do que a Deus não é digno dele. Mas a dinâmica é essa: Deus é o nosso amor maior. E é esse amor maior, maior nosso com Deus, ele não compete com os outros amores. Pelo contrário, o nosso amor para com Deus é o que nos capacita, é o que nos fortalece, é o que nos dinamiza para amarmos uns aos outros, amarmos o próximo, amarmos até os que nos perseguem, para a glória de Deus, aqueles que guardam a sua palavra. Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Mais uma evidência. Nisso eu sei que eu estou nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha só, eu sei que tem pessoas que também ele pensa que o que o texto está falando é, a evidência de alguém que permanece em Deus é que ele é 100% igual a Jesus. Esse é o alvo de Deus, e um dia todos nós seremos 100% igual a Jesus na eternidade. Enquanto estamos aqui, estamos com as nossas dificuldades, mas nisso nós podemos saber que o nosso nome está arrolado no livro da vida, quando há no nosso coração amor por Jesus, desejo de parecermos como Jesus, quando nós amamos Jesus como nosso irmão mais velho, amado, que nos protege, que cuida, quando nós olhamos para Ele como nosso grande herói, quando eu olho para Jesus como a minha referência, quando eu olho para Jesus e procuro aprender com Jesus a maneira de viver, o jeito de pensar, o jeito de falar, como reagir. No passado, já algumas décadas atrás, houve anos 70, 80, houve um livro que fez muito sucesso no Brasil que dizia: em meus passos, o que faria Jesus? E o livro conta a história de alguém que teve a vida toda transformada com essa pergunta. Em toda situação, no meu lugar, o que Jesus faria? Jesus faria assim, assim, então é assim que eu faço. Estou lidando com um problema, uma dificuldade em casa. Nessa situação, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Para que a nossa alegria seja completa, esse é o alvo dessa
palavra. E você que compreendeu, assimilou, você percebeu. Não é uma palavra para trazer peso, mas é uma palavra para trazer alívio. Nos aliviar da religião, nos aliviar dessa coisa que nós achamos que não é por nós mesmos que nós vamos resolver, e primeiro eu tenho que obedecer para ser amado, e eu tenho que parecer com Jesus, senão... Isso é um peso. A grande notícia é essa, que Deus me amou primeiro. Jesus, Ele é o meu advogado. Jesus não é o promotor. João também vai falar, né? Satanás é o acusador. A promotoria está com Satanás, mas o advogado é Jesus. Ele está ao nosso lado, é Ele que nos defende. E é Ele que nos defende diante do Pai. E o Pai é aquele que nos ama. E Jesus é a propiciação. E Deus é Ele que faz esse trabalho dentro de nós, nos mudando de dentro para fora. E é por isso que nós podemos guardar a sua palavra. O que nos leva a guardar a palavra de Deus? É a nossa paixão por Ele, é o nosso amor por Ele. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa. Agradecemos, pedimos que o Espírito Santo esteja iluminando o coração de todos que estão aqui conosco, iluminando o coração de todos aqueles que estão online nesse momento, ou assistindo esse vídeo posteriormente. Pai, que o Senhor esteja abrindo os olhos, abrindo o entendimento, quebrando as cadeias, as correntes da religião e do engano, e fazendo com que as pessoas, ó Pai, olhem para Ti e entendam a grandeza do Seu amor. Que esse princípio que nós colocamos fique gravado, que entendam que a salvação não é o objetivo maior da vida cristã, mas que é apenas o início, é o ponto de partida da caminhada. Ajuda-nos a entender que o objetivo maior da vida cristã é o Senhor, é a Tua presença, é usufruirmos a Ti, é vida de profundidade contigo. Perdoa, sim, Senhor, os nossos pecados. Enche a nossa vida, Espírito Santo. Que a Tua palavra esteja bem entesourada no nosso coração, guardada. E dá-nos a graça de caminharmos nessa vida como Jesus caminhou. Que Jesus seja sempre o nosso grande exemplo. Jesus que é o nosso grande herói, o nosso grande modelo, aquele que atrai os nossos olhos. Louvamos-te, Senhor. Derrama a Tua bênção sobre cada pessoa que aqui está. Cada pessoa que está nos assistindo, derrama a Tua graça, no nome de Jesus. Amém e amém.